Bom dia, gente. Nossa aula de português de hoje vai ser a correção da atividade que eu passei na aula passada para vocês. Espero que todos vocês tenham feito. Então, vamos lá corrigir. A primeira questão, ela pedia para ler uma tirinha, né, antes de responder. Aí, vocês iam ler essa tirinha aí, né, vocês estão vendo aí a imagem, certo? E depois responder no caderno. A primeira questão, ela pergunta o seguinte: como Calvin encara a TV ao dizer que está matando o tempo? Então, quando Calvin ele fala isso, ele mostra que ele encara a TV como algo sem sentido, que não faz com que ele tenha entusiasmo e muito menos o traz felicidade. Por isso que ele fala que ao estar na frente da TV, ele está apenas ali para matar o tempo. É isso que a gente pode observar aí se vocês forem, quando vocês forem ler a tirinha aí. Aí a letra B pergunta o seguinte: que tipo de ação o uso do gerúndio fazendo e matando indica nas frases? Que são aí, no caso, as formas verbais, né, os verbos. Aí pede para assinalar a alternativa que julgar mais adequada. Então, esses verbos aí, fazendo e matando, eles estão falando de uma ação que está em andamento ainda, uma ação concluída ou uma ação frequente. Frequente, ou seja, habitual, que acontece sempre. Então, vamos ver lá o que você está fazendo. Então, isso significa que se ele pergunta se está fazendo, é porque ele não concluiu a ação. Ele está naquele momento ainda praticando aquela ação. Então, a letra B, ela já está descartada, não é isso? E se ele está fazendo naquele momento, nada indica que ele estivesse fazendo isso antes ou fizesse depois. Então, também já descarta que seja uma ação frequente. No caso, fazendo aí, a gente marcaria como ação em andamento. Vamos ver o próximo verbo, se também concorda com isso. Matando. Matando, a gente vê aí no próximo quadrinho, quando ele diz assim: matando o tempo, enquanto isso derramar sabedoria e felicidade sobre mim. Então, observe quando ele diz que está matando, ele diz que está fazendo aquilo naquele momento. Então, também o verbo matando, ele está indicando uma ação que ainda está em andamento. Então, a resposta certa é essa, para vocês marcarem aí. Segundo, a segunda questão também é baseada em outra tirinha, certo? Para vocês lerem e observarem aí e depois responder as questões. Aí, a letra A pergunta o seguinte: o que se deduz no segundo quadrinho sobre o uso do creme? Então, observem aí o segundo quadrinho. Então, quando a gente vê o uso desse creme, o que se deduz? Então, deduz, né, que o creme foi usado em exagero, né, porque diz que o creme ele é para clarear a pele. E o rapaz ali ficou tão claro que chegou a ficar invisível, né? A pele clareou demais. Aí, a letra B pede para vocês assinalarem a alternativa mais adequada na fala. Só espero que ele não tenha colocado demais. A forma verbal sublinhada está no particípio e ela contribui para determinar. Aí a forma que está sublinhada é colocado. Aí ele quer saber se o verbo colocado ele indica uma ação em andamento, uma ação concluída ou uma ação frequente. Se ele diz aí que espero que ele não tenha colocado demais, é porque ele já colocou. Ele não está colocando naquele momento. Então, se ele já colocou, é uma ação que já foi concluída, uma ação acabada. Então, a resposta correta aí, que vocês têm que marcar, é a segunda alternativa. Ação concluída. E aí, a próxima questão, que diz o seguinte: leia as frases a seguir e observe o uso do tempo presente. No caderno, indique para cada frase a letra correspondente ao tempo presente. Então, aí na letra A, vocês vão marcar aí no parêntese A quando a ação indicar uma atividade futura. O B, quando estiver se referindo a um presente histórico. O C, quando estiver falando de um fato, estado habitual ou frequente. E D,
quando o fato que ocorre no momento ou próximo da situação que se fala. Então, vamos analisar aí as frases. A primeira diz assim: multiplica-se na internet trocas de ideias ligadas a ações sociais. Então, quando fala aí que multiplica-se na internet, dá a ideia de que é uma ação que acontece sempre. Então, multiplica-se troca de ideias. Essas ideias são ligadas a um dia só, um momento só? Não. Isso acontece frequentemente. Então, qual é que a gente vai relacionar aí? A letra C. Um fato ou estado habitual frequente. Ok? Aí vamos para a segunda. Diz assim: São Paulo vence Cruzeiro em Minas, confirma a boa fase e segue na cola do Flamengo. Observe que todos os verbos aí estão no presente. Porém, quando eu digo que São Paulo venceu o Cruzeiro, se ele já venceu, foi no passado. Então, aí eu estou usando o verbo no tempo presente para indicar um fato que aconteceu próximo do momento em que eu estou falando. Não necessariamente naquela hora. Então, aí vai ser o quê? A letra D. Fato que ocorre no momento ou próximo do momento da situação em que se fala. Vamos aí para a próxima. Diz assim: campanha de vacinação contra paralisia infantil e sarampo no Distrito Federal começa em agosto. Então, observe que o verbo começa, ele está no presente. Porém, essa campanha de vacinação vai começar naquele momento, no momento que está se falando? Não. É uma coisa que vai começar ainda no futuro, em agosto. Então, seria a letra A. É o verbo do presente indicando uma ação futura, uma ação que ainda vai acontecer, certo? Aí a próxima diz o seguinte: em 1500, ao aportar no Brasil, os portugueses surpreendem-se com a natureza exuberante. Observem aí também que o verbo que está em destaque é surpreende-se, está no presente, certo? Mas o fato que está se tratando aí é algo que está acontecendo nesse momento, que está acontecendo agora? Não. É um fato que aconteceu há muito tempo atrás, né? Lá quando os portugueses chegaram ao Brasil. Então, nesse caso aí, eu estou usando o verbo no tempo presente para falar de um presente histórico. Uma coisa que aconteceu há algum tempo atrás, ok? Então, aí vocês vão marcar a letra B. Então, a sequência certinha: C, D, A e B. Bem, gente, nossa correção, ela fica por aqui, certo? Espero que vocês tenham compreendido o assunto, tenham acertado as questões todas. Caso não tenha acertado tudo, peguem o caderninho de vocês, voltem ao vídeo, corrijam as questões, botem a resposta certa. Lembrando que eu preciso que vocês tenham essa atividade no caderno, porque quando voltarmos às aulas, eu vou estar dando visto no caderno de vocês, certo? Então, copiem tudo direitinho, corrijam direitinho. Em qualquer dúvida sobre o assunto, volta na aula anterior, lá na aula 3, que foi onde o assunto, e dá uma olhadinha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.